Time que dá um show de informação vai destacar agora o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse tá de boa faz tempo, Vasco da Gama, que chega na voz dele. E aí, Maurício, beleza? Tranquilo, Magalhães? Tudo calmo. O Vasco que no último sábado conquistou a segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Como você disse, é líder, só que já pensa na próxima partida. O tempo é curto. Amanhã já encara o Vila Nova fora de casa, em Brasília, às 9h30 da noite. E para falar um pouquinho sobre esse jogo, tá com a gente ao vivo aqui no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil, Marcelo Cordeiro, lateral esquerdo da equipe. O torcedor carioca conhece muito bem, ele teve uma passagem pelo Botafogo. Marcelo, inicialmente, fala um pouquinho como é que tá o Vila Nova para esse jogo de amanhã diante do Vasco. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil. Boa tarde, é um prazer estar falando com você novamente. O Vila Nova é uma equipe que vem buscando se reestruturar, passou por alguns anos de muita dificuldade. No ano passado conseguiu 2 acessos, da Série C para a Série B, da segunda do Goiano para a primeira. Esse ano já fez um campeonato goiano bem melhor do que anteriormente. E começamos a Série B muito bem, com a vitória convincente em casa, diante do Bragantino. Depois tivemos uma derrota para o Náutico lá em Recife, num jogo atípico, onde a gente saiu na frente. E com 20 minutos acabamos perdendo um jogador por expulsão, e mesmo assim jogamos de igual para igual. Então acredito que o Vila Nova venha muito fortalecido. É claro que vamos enfrentar a melhor equipe da Série B, uma equipe que está invencível ainda esse ano, mas que a gente vai procurar fazer um grande jogo e esperar sair daqui de Brasília com os 3 pontos. Marcelo, você colocou o Vasco como a melhor equipe da Série B, além da liderança, né? Tudo bem, está no início do campeonato, 29 jogos de invencibilidade, não perde desde novembro do ano passado, e muita gente diz que o Vasco é aquele time a ser batido, é o grande favorito para conquistar o título até da Série B, se classificar com uma certa folga para a Série A do ano que vem. Como é que vocês encaram isso? Você entende que é por aí mesmo? E nisso tudo, é até bom enfrentar logo de início assim o Vasco? Eu como carioca, como jogador que passei por 10 anos da minha vida no Vasco da Gama, fiz a minha base toda aí, acompanho muito futebol do Rio de Janeiro. E eu considero que o Vasco seja uma das melhores equipes do futebol brasileiro hoje. Uma equipe muito, muito consciente, muito certinha, taticamente praticamente perfeita, com jogadores diferenciados, que é difícil no futebol brasileiro hoje. E o Vasco tem esses jogadores, tem o Nenê, tem o Andrezinho, que infelizmente se machucou, não vai poder jogar, felizmente para nós, mas que vem jogando o melhor futebol do Brasil, eu acredito, acredito até que o Vasco, se estivesse na Série A hoje, brigaria na parte de cima da tabela. Então a gente tem consciência da dificuldade que nós vamos enfrentar, mas eu acho que uma hora o Vasco vai perder essa invencibilidade. Então cada adversário que tiver a oportunidade de enfrentar o Vasco, isso vai ser uma das metas, além de vencer, uma vitória contra o Vasco no jogo de amanhã não vai dar muita força para o restante do campeonato. Então, assim como o Vasco tem jogadores experientes, o Vila também possui esses jogadores experientes, e a gente vai procurar tirar proveito de estar jogando perto da nossa torcida, apesar do jogo ter sido transferido para Brasília, para que a gente possa fazer um grande jogo e, quem sabe, acabar com essa invencibilidade do Vasco e poder brigar na parte de cima da tabela também, que esse é o pensamento do Vila. Ô Marcelo, você falou sobre a sua ligação com o Vasco, enfim, principalmente no início da sua carreira, a base que você fez. Tem um gosto especial enfrentar esse adversário? É aquele tipo de jogo que dá uma motivação extra, quem sabe mostrar serviço e, por que não, pensar em um dia jogar no Vasco entre os profissionais? Não digo motivação extra, mas é sempre bom enfrentar grandes equipes, são jogos de grande apelo, onde a mídia vai estar com certeza toda voltada para esse jogo, todo jogo que incluir o Vasco na Série B, vai ter um apelo muito grande, e todo jogador gosta de jogar contra grandes equipes. No meu caso não é diferente, eu sou muito grato ao Vasco, porque foram
10 anos, quase 11 anos da minha vida, né, no Vasco da Gama. Cheguei com 11 anos no Vasco da Gama, saí de lá com 21 para 22 anos. Então, tudo que eu aprendi nas categorias de base, eu devo ao Vasco. Infelizmente, eu não tive, né, o prazer de jogar profissionalmente pelo Vasco, já que eu preferi sair naquele momento, já que não vinha tendo muitas oportunidades. Mas sou muito agradecido ao Vasco. Tenho muitos amigos ainda na comissão técnica, outros que eu joguei em outros clubes que hoje fazem parte da equipe do Vasco. Mas hoje eu visto a camisa do Vila Nova, vou procurar fazer o meu melhor para que, né, seja uma grande partida, um grande espetáculo e o Vila Nova possa sair vitorioso. Bom, Marcelo, como você bem lembrou, o Andrezinho está de fora, está com uma lesão na coxa, e o Madison, ele ainda não está totalmente recuperado, já desfalcou o Vasco nas últimas 2 partidas, e a tendência é que fique de fora também, ainda não é uma confirmação. Sem esses 2 jogadores, o Vasco é um adversário um pouco, não vou dizer mais fraco, mas um pouco mais fácil de se jogar contra? Não, até porque o Vasco tem jogadores de qualidade para substituir, né? Tanto o Madison como o substituto, que deve ser o Pikachu, são jogadores de características muito iguais, jogadores muito forte no apoio, de velocidade. Né? O Andrezinho, é claro que perde, um jogador como o Andrezinho, que eu tive o prazer de jogar com ele no Internacional, um jogador de muita qualidade, que dita o ritmo do meio-campo do Vasco, né? Um cara que muito bom nas bolas paradas. Então, com a ausência do Andrezinho, eu acho que o Vasco perde sim um pouquinho. Mas tem outros jogadores de muita qualidade no elenco, e independente de quem entre para jogar, a gente tem que estar focado para que a gente possa fazer o nosso melhor jogo, porque a única maneira de conseguir vencer, né, um adversário, né, do nível do Vasco é você fazer um jogo praticamente perfeito. Então a gente tem treinado para isso, para poder eliminar os pontos fortes do Vasco e procurar jogar de maneira intensa para que a gente possa, né, surpreendê-los e sair de campo com a vitória. Marcelo Figueiredo, o seu xará Marcelo Cordeiro com a gente aqui ao vivo no Momento Esportivo. Marcelo, o foco é o Vasco, mas queria que você falasse um pouquinho. Você é mais um das tantas e tantas histórias no futebol que a gente tem de jogadores que acabam dando uma rodada e alternam times de mais projeção, times menores, medianos, enfim. O que é normal, né? É a vida do jogador de futebol, né? A gente acha que é só o Fred, o Guerreiro, não é. A vida do jogador de futebol é essa. E queria que você falasse um pouquinho, de uma forma rápida, até o São Bento, que fez uma campanha tão boa no Campeonato Paulista. Você, Moraes e outros atletas que agora estão me fugindo, também conhecidos aqui do futebol do Rio de Janeiro, do futebol brasileiro. Como é que é essa motivação eterna que o jogador tem, de repente, pensar, poxa, eu vou fazer o Paulista pelo São Bento, e aí fazer uma grande campanha, subir do São Bento para um time de Série B no Campeonato Brasileiro, o Vila Nova, que é um time conhecido da Série B, um dos mais famosos. Enfim, como é que é essa constante busca pela motivação para o atleta de futebol, Marcelo? Eu costumo falar que, infelizmente, no futebol brasileiro, o jogador é muito julgado pela idade. O jogador quando passa dos 30 anos, se ele tiver numa grande equipe, como é o caso do Nenê, do Rodrigo, do Andrezinho, ele ainda é valorizado. A partir do momento que ele sai de uma equipe grande e vai para uma equipe menor, ele é taxado de que o jogador está velho, o jogador não aguenta mais. Então muitas coisas são faladas. Verdade. E não é levado em consideração o que o jogador está produzindo no momento. Então, esse ano foi a minha segunda temporada pelo São Bento. O São Bento fez 16 jogos, foi a terceira melhor equipe da primeira fase, né? Acabamos sendo eliminados só para o campeão, que foi o Santos. E dos 16 jogos, eu atuei todos os 16 jogos, em 90 minutos. Fiz 5 gols no Campeonato Paulista. Né? Como quando eu vim aqui para o Vila, foi até me questionado sobre isso, eu falei que procurassem no Brasil um lateral que tivesse feito o número de jogos que eu fiz no estadual, durante os 90 minutos, e tivesse produzido o que eu produzi. Né? Porque não é fácil para um lateral fazer 5 gols no campeonato estadual. Entendeu? Mas, muitas das vezes, se leva em consideração a questão da idade. Como muitos clubes precisam e precisavam de jogadores da minha posição, mas quando chegava o meu nome até esses clubes, alguns clubes falavam, mas não dá, já está com 35 anos. Então... É preconceito isso, Marcelo? Esse é um dos motivos do futebol brasileiro ter deixado de ser um dos melhores. Hoje, não se visa a qualidade, não se visa a produção, se visa o lucro. Um jogador de 35, 34, 33 anos, provavelmente não dê nenhum lucro para o time financeiro, com questão de
de venda futura. Então os clubes preferem contratar um jogador de 19, de 20, de 21, independente da qualidade, mas que futuramente ele possa ganhar um dinheiro em cima, né? Então, quando eu vejo uma equipe como o Vasco, que muitos falavam que é uma equipe muito velha, que não aguentaria o ritmo, com 8 jogadores acima de 30 anos e está 29 jogos invictos, isso mostra de que a qualidade tem que prevalecer. Independente da idade, se o jogador está produzindo, ele tem que estar entre os melhores. E isso foi uma das coisas que me motivou. Então, o São Bento, né, pensou na qualidade. Então, ele levou de novo para lá levou o Edno, levou o Moraes, levou o Rodriguinho. Então, jogadores com passagem em grandes equipes, mas que ainda buscam um lugar ao sol. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ter atuado por uma equipe pequena do futebol brasileiro e ter sido eleito o melhor lateral do Campeonato Paulista da primeira fase. Infelizmente não fui do campeonato, porque o São Bento ficou pelo meio do caminho e acabou sendo o Zeca dos Santos. Mas acho que isso é o que me motiva, né? Apesar de ter 35 anos, eu sempre fui um atleta, sempre me cuidei muito, tanto dentro como fora de campo, o que me permite ter jogado todos os jogos, né, que a minha equipe fez esse ano. Então, né, é bom você estar atuando com regularidade, independente da equipe, se é equipe grande, se é equipe pequena, você está fazendo o seu melhor. Então foi isso que me trouxe ao Vila hoje. Foi tudo que eu fiz no Campeonato Paulista pelo São Bento. E felizmente esse ano eu tive não só proposta do Vila, tive de outras equipes, mas acabei escolhendo o Vila e eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Maurício Moreira, uma pergunta para o Marcelo Cordeiro. Eu concordo com você, Marcelo Cordeiro. Independentemente da idade, dentro do futebol brasileiro, a qualidade ela deve sempre prevalecer e não é à toa, Cordeiro, que do lado do Vasco da Gama, o principal jogador, o nome mais importante hoje é o Nenê, que é um jogador experiente. Aliás, como é que vai ser para você e para o Vila Nova ter aí a obrigação de marcar o time do Vasco da Gama como um todo, mas principalmente o Nenê, Cordeiro? O Nenê, hoje, eu considero o melhor jogador do futebol brasileiro. É um jogador diferenciado, que tanto com a bola rolando como nas bolas paradas, tem feito a diferença. É um jogador que tem que ser vigiado de perto. Muitos dos jogos o Vasco tem tido dificuldade, mas a sua individualidade tem resolvido, né? Mas é claro que o Vasco não se resume só ao Nenê. Para que ele produza, a bola tem que chegar até ele. Então é isso que a gente tem treinado, para que a gente diminua os espaços, principalmente do Nenê, e que a bola não chegue até ele, ou se chegar até ele, que ele não tenha liberdade de poder pensar o que vai fazer na jogada e tenha sempre uma marcação muito, muito em cima dele. Né? Então acho que esse é o principal objetivo, tentar anular o ponto forte do Vasco, né, e procurar botar o nosso ritmo, já que o Vasco vem na sequência muito grande de jogos, jogou na terça, jogou no sábado, já vai jogar na terça, nós jogamos só na terça, tivemos uma semana para poder nos preparar, então acredito que a gente chega um pouco mais inteiro fisicamente do que a equipe do Vasco. Então são coisas que a gente tem que tirar proveito para que a gente possa fazer, como eu falei, o nosso melhor jogo do ano, porque só assim a gente vai conseguir uma vitória sobre o Vasco. Marcelo, obrigado pela participação aqui no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil. Um bom jogo amanhã e uma boa tarde. Valeu, que agradeço a oportunidade e espero estar atuando de maneira firme, tendo uma grande atuação e ajudando o Vila.